as entrevistas. E vamos falar, hein? Eu sou daqueles que, lógico, reclamam do acréscimo, mas a gente também tem que analisar. Se desse 10, 15, a chance de não fazer o gol era imensa. Porque discordo do Gabriel Peck. Eles estão entendendo, Luizinho, que chegar e fazer cruzamentos é como se já estivesse chegando. Chegar é situação mais clara, né? Até o chute do Figueiredo é um bom chute. Deu trabalho pro goleiro na falta, só para isso. Mas, por exemplo, essa jogada agora aqui na lateral esquerda, vamos ver como que ela vai terminar. Não é uma bola que você pode dizer que chegou. É uma bola cruzada lenta, em que sai em tiro de meta. Pelo menos terminou a jogada, também é menos mal, né? Porque uma hora ou outra, se continuasse assim, um cruzamento você acerta. Essa jogada do Peck em velocidade também, que concordo com vocês, acho que foi o jogador que teve um pequeno mais destaque do que os outros, e um gol lindo. Mas a criação, ela não consigo também enxergar aonde está esse tipo de análise. O Figueiredo fez no primeiro tempo e o Peck no segundo. Que às vezes, eu também já fiz isso, viu? Sim. Eu já fiz uma leitura e cheguei em casa e disse, que merda é essa que eu falei? Então, assim, são jovens e não... Pronto, isso aí. A gente viu várias vezes, isso é muito perigoso. Por quê? Porque se é um adversário qualificado, ele tinha feito mais 2. Sem faltar com respeito ao Madureira. O que eu quero dizer, com atacantes com... Desculpa, Volta Redonda, Luizinho. Sem faltar com respeito ao Volta Redonda, que está fazendo um belíssimo Campeonato Carioca. E isso que me preocupa, assim, e um pouquinho porque vai frear um pouco alguns jogadores, vai ter que trabalhar mais. Daqui a pouco vem os clássicos, como disse o Cazé. Então, enfim, é um pouco triste pela derrota e o trabalho tem que continuar assim. É porque é o seguinte, Pedrosa, você tem que, pelo menos internamente, externamente você fala o que você quiser. Chega no microfone ali e fala o que você quiser, mas internamente você tem que fazer a análise correta. Você não pode se enganar. Uma coisa é o Vasco analisar o jogo pela ótica, tivemos um pênalti, poderíamos ter empatado, se empata ali com 30 e poucos, de repente construir uma virada pelo volume que teve em termos de tentativas, não realmente bolas criadas. Mas tem que ser, da porta para dentro, tem que ser uma análise realmente sincera para saber o que está certo e o que está errado, né? Uma completa autoavaliação, Luizinho. Porque se a gente for pegar as características dos jogos do Vasco nessa temporada, eu vou dar um exemplo aqui. O Vasco hoje fez 20 minutos bons. Contra o River Plate, o Vasco fez 20 minutos bons. A partir do momento que o adversário começou a pressionar um pouquinho e fez o gol, o Vasco desmoronou. E foi exatamente isso que aconteceu hoje no Kleber Andrade. Mais uma vez, repito aqui, entendo que é o início de temporada, entendo que é um processo, mas o jogo que aconteceu hoje é um jogo que assusta o torcedor. Ele assusta o torcedor de ver peças como o Zé Gabriel, que vem de 2022 e também é um cara que, infelizmente, não conseguiu fazer um bom início de temporada. Opções como o Vinícius, que é um cara que já foi escorraçado pela torcida do Vasco e está sendo opção nessa temporada, entre outras aqui que eu poderia citar. Então, assim, o Luizinho, para ser muito sincero, falta muito ao Vasco, não só taticamente, mas tecnicamente. Faltam peças, de fato. E hoje não é um jogo que a gente vai falar assim, falta aqui ali, falta aqui nesse ponto aqui. São vários pontos que precisam ser consertados, que precisam ser acertados, e hoje eu só salvo realmente o Gabriel Peck. A gente está vendo aí o pênalti perdido. Essa é uma questão também que eu não sou particularmente muito fã. Dá para quem está precisando do gol. Se o Pedro Raul for o cobrador oficial do Vasco, você tem essa informação, Pedro? O cobrador oficial do Vasco é o Nenê. Sim. Depois do Nenê, o Alex Teixeira, no ano passado, já até pegou a bola para bater em alguns momentos, mas assim, eu acredito que foi muito por conta dessa situação de, olha, vamos deixar esse cara que sofreu o pênalti. Mas depois é bom a gente dar uma olhada nos gols que ele fez ano passado, quantos foram de pênalti. Então ele é batedor de pênalti. Não, ele é batedor, mas eu digo mais na hierarquia do Vasco. Mas hoje no campo eu acho que não tinha ninguém acima dele. É o artilheiro, é um cara que... Era ele ou o Alex. Isso aí é fato. Mas eu acho que assim... acho não, tenho certeza. No plano conceitual, no Goiás ele era o batedor. O Vasco, o segundo batedor, acho que era o Raniel, né, no ano passado. Que não é mais, que já saiu, enfim. Eu digo, mas num plano conceitual, eu não gosto dessa, o cara tá precisando de moral, bate pênalti, tal. Não, bate pra mim é o seguinte, quem é o primeiro, tá em campo, bate. Quem é o segundo, tá em campo, bate. Terceiro, bate. Você monta uma lista ali e resolve quem vai bater o pênalti. Não também, sem transferir ao Pedro Raul. Tá fazendo análise. É porque assim, com todo respeito, eu acho que óbvio, né, que pro placar afeta diretamente. Mas o menor dos problemas do Vasco hoje foi o Pedro Raul. Perfeito. O Vasco jogou de uma forma patética, assim, o Vasco um bando em campo. O Vasco cruzava bolas, cara. O Vasco
quase do meio de campo, pô. Pra dentro da área. E não muito tinha ninguém dentro cedo da área. começou a fazer isso. Começou muito cedo a fazer isso. Assim, mostra uma falta de ideias, mostra uma falta de padrão de jogo, mostra uma falta de criatividade. O Vasco, volto a repetir, hoje, beleza, a gente pode salvar a atuação do Peck, beleza, que desde o início do jogo procurou, fez um bonito gol, mas não é o suficiente. Obviamente não é o suficiente. Então, assim, o Vasco precisa de uma mudança, de uma autoavaliação, como vocês falaram, urgente. E é urgente mesmo. Estamos no Carioca. Mas, assim, desculpa, o Vasco não está na zona de classificação, o Vasco ainda tem os 4 clássicos, precisa se desenvolver, precisa melhorar o jogo. E dos 3 times que o Vasco vai enfrentar nesse Campeonato Carioca, o Vasco é o que está atrás. Em relação a planejamento, em relação a tecnicamente, em relação a realmente montagem do time. Desenvolvimento da equipe, Tudo isso. O Vasco é o que está pior.